Olá, Diene, boa noite! Você é a primeira aqui no Instagram, seja bem-vinda! Tudo bom, amor? Oi, Thelma! Tudo bom? Seja bem-vinda! Tudo bom, minhas queridas? Boa noite, sejam bem-vindas aqui no Instagram. Hoje a gente também tá fazendo aqui o teste no Facebook, vamos ver. Tudo bom, Thelma? Como vai? Como é que vocês estão aí na quarentena? Em casa, tudo tranquilo? Ah, que bom, Thelma. Inclusive, se você quiser participar também com sugestões de atividades e brincadeiras que você tá fazendo aí com seu filhinho lindo, vai ser um prazer, viu? A gente geralmente começa, eu falo um pouquinho e aí depois eu abro para vocês participarem, tá? Que bom, Thelma, que você gosta das lives. É um prazer tê-la aqui e se você quiser participar é só dar um toque também. Oi, Vera Damásio, tudo bom? Que legal, que bom. Ela disse que é bom me ver, tô com saudade. Oi, Fabiola. Isso, tava com saudade de você, Fabiola. Ficamos um dia de live sem nos encontrar, mas você tentou me acompanhar, mas a gente teve um problema. Eu não sei o que aconteceu, foi um problema no Instagram. Quando terminou a live de ontem, eu pedi para salvar, mas não ficou disponível, né? Ah, Lohane, minha aluna, seja bem-vinda, Lohane. Ó, a Diene diz que tem uma atividade. Então, a gente vai começar. Ó, a Thelma diz que travou. Tenta reiniciar, Thelma. Fecha e depois você abre novamente. Às vezes a conexão tá muito ruim. Tá travando para mais alguém ou só para Thelma? Ah, voltou. Legal, Thelma. Seja bem-vinda, então. E vamos, assim, seguir um pouquinho do que a gente já vem falando em relação à imitação, né? Que bom, Thelma, que deu certo. Se travar, fecha e abre de novo. Aí ele geralmente volta melhor, tá? E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a imitação. A importância da imitação. Por que eu ressalto tanto a questão da gente trabalhar com a imitação? Porque por meio da imitação, a gente aprende mais rápido. Porque às vezes a gente nem se dá conta que tá imitando. Porque a gente observa e já vai fazendo. Drica Santos, seja bem-vinda. Rê Matias Dias, seja bem-vinda. Então, a imitação, ela é muito importante. E nós vamos falar um pouquinho sobre a imitação de sequência de movimentos, de seguir movimentos. Por que seguir movimentos é importante? Porque são os movimentos que fazem a ação, que dão, vamos dizer assim, sentido ao que eu vou executar. E aí eu sempre digo que a gente, sempre que puder, comecemos com atividades do dia a dia. Ontem a Tayane deu o exemplo do filho dela, inclusive se vocês quiserem ver, tem nos meus stories, tanto no Instagram quanto no Facebook, a Tayane trabalhando com o filho dela. E ela tá trabalhando justamente com as atividades de vida diário. Hoje tem ele fazendo pão, ele fazendo suco, então ele precisa ouvir o comando dela, do passo a passo, como fazer, e ele vai executando. Oi, Fabiana! Também fiquei com saudade de você, mas a sua falta ontem foi bem justificada, viu? Espero que você tenha dado um beijinho em todos lá. E também, se você quiser contribuir conosco, Fabiana, você e Gustavo, se vocês quiserem dar mais sugestões de atividades, tá? Sejam muito bem-vindos. E eu vou abrir agora. Diene, tenta mandar
mandar uma solicitação de visualização para mim, porque a Diene pediu primeiro hoje. Aí eu vou adicionar. Ela vai dar a sugestão dela e depois eu abro para vocês também, tá? Fabíola, se quiser, a Fabiana, a Thelma, quem mais quiser colaborar conosco, vai ser um prazer. Porque, obrigada, Fabiana. Fabiana disse que deu um beijo em todos lá. E eu agradeço muito. Então, assim, à medida que vocês forem querendo participar, só vocês fazerem a solicitação aqui, que a gente vai liberando para vocês, tá? Consegui, Mara, agora. Oba, que legal! Oh. A Fabiana disse que fizemos a agenda para hoje. Estamos fazendo monstrinho. Ai, depois eu quero ver essa atividade do monstrinho, Fabiana. Que legal, ó, ideias maravilhosas. E aí, Diene, tudo bom, meu amor? Oi, Mara. Tá um pouco chegando com atraso. Mas vamos seguir aqui. O importante é a gente passar um pouquinho das nossas sugestões para as famílias. Gente, eu estou recebendo muita solicitação para participar em outras lives também, para levar sugestões. Legal. Isso, e a gente está socializando o máximo que a gente pode. Seja muito bem-vinda, Diene. Você sabe que você é uma querida. Obrigada, amor. A Diene é assim, eu não vou falar que é uma mãe porque ela é mais novinha que eu, mas ela cuida de mim. Ó, o cabelinho branco. Ângela, seja bem-vinda, Ângelo Rodrigues. Vamos lá, Diene, qual a sua sugestão de hoje, amor? Então, Marinha, eu tinha feito uma, mas aí você estava falando sobre imitação, aí eu lembrei... ideia. Aí eu lembrei de umas figuras que eu tenho aqui, sabe? Que os pais que não têm em casa, eles próprios podem fazer. Em vez de usar as figuras para a criança imitar, tá dando para ver? Olha. Tá, chega só mais um pouquinho perto da sua... Isso, ficou ótimo. Pertinho da sua tela. Tá vendo? Oi, Angélica. Ó, são cartazes, tá vendo? São figuras, né? De movimentos para a criança fazer. Isso é até bom porque nesse momento que está em casa, né? Não sai de casa, não tem nenhuma atividade física fora de casa. Então pode estar fazendo em casa mesmo. Então mostra a figura, né? Para ele imitar. Imitar a figura, né? A posição que a criança da figura está fazendo. Se a pessoa não tem em casa figuras assim, não tem problema. A mãe mesmo faz a posição, né? Para ele estar imitando, né? Agora, olha, aqui atrás, ó, mãozinha, os braços para cima, as perninhas abertas, né? Sentadinho, né? Deixa eu ver aqui. Olha só a outra, olha. De joelhinho, tá vendo? Ó, imitando, né? Eu tenho Isso, cruza os bracinhos, né? Fica de joelho. Isso pode colocar um colchonete no chão para a criança estar fazendo, tá imitando, né? Imitando posições. No momento, Diene, coloca de joelhos, depois pode sentar tipo índio, né? Muda a posição, muda a posição, os braços estão cruzados, depois levanta o braço, depois balança. Exatamente. Ó, tá vendo? Ó. São figuras, né, de posições, mas em casa, como talvez a mãe não tenha, a mãe mesmo pode fazer e pedir para a criança ir imitando, tá vendo? Ó, outra, tá vendo? Ó. Perfeito, que legal. E pode retirar também da internet, né, Diene? Da internet, exatamente. Quem tem computador em casa, né, a maioria tem, né? Ó, às vezes não precisa nem imprimir, Diene. A mãe está mostrando, né, na tela do computador ou do celular e a pessoa vai imitando, né? Ó, a Fátima está dizendo, verdade. Seja bem-vinda, Fátima. E é bom. Essa é legal. Volta de novo. Essa eu gostei, Diene. Ai, gente, ele de bumbum. Eu fiz algumas... Não, essas assim que são engraçadas, eles adoram, né? Repete, pede para fazer de novo, né?
O Heitor gosta muito. Aqui para pular, tem uma que é igual sapinho, acho que é essa, deixa eu ver. Pula igual sapinho, né? Isso. Olha, aqui Pode também. rolar igual um cachorrinho. Isso, né? São atividades de imitação, né? Ó, também. Além de estar trabalhando atividade física, né? Isso. Pode Tá trabalhar vendo? também o esquema corporal, né? Esquema corporal. Imitação dos movimentos grossos do corpo. Olha Isso, que legal. exatamente. Aham. Né? Aqui é para pular, ó. Ah, com os pezinhos juntos, Com né? os pezinhos juntos, Muitos meninos. porque pra gente é fácil, mas para eles não é tão fácil assim, né? Ó, e aqui Isso. só para sentar com as perninhas cruzadas, né? Uhum. Ó, aqui pode colocar um barbante no chão, né? Se não tiver um, né? Botar só um barbantezinho no chão mesmo. Não sei se está dando para ver, que é Isso, é tá, uma tá dando tábua. pra ver. Mas Aham. pode ser um barbante, uma corda, né? Algo que a pessoa tem em casa, né? A mamãe Sim. anda, depois a criança vem atrás, seguindo, imitando a mamãe andar, né? O papai ou o irmãozinho, E né? assim, posso dificultar? Fecha os olhos, tem que andar em Isso, cima. Ou então pega o exatamente. barbante, ao invés de colocar em linha reta, coloca ele em ondinha, coloca em É, zigue-zague. Ah, exatamente. pode andar e abaixar e levantar É, e continuar é, andando, quer dizer, dificultando. Se a gente tem crianças maiores, adolescentes, a gente pode dar essa atividade adaptando, variando e dificultando conforme a habilidade da criança também, né? exatamente. É, ficar de um Olha que pé só, gracinha. ó, Aham. engatinhar, né? Que Isso, às engatinhar é vezes uma habilidade muito importante. isso. E às vezes a criança não passou por essa fase, né? Não Isso. engatinhou, né? Então é um A minha momento que a filha gente mesmo, pode ela não voltar. engatinhou. Ela já Olha andou aí. sem engatinhar. Exato. Isso, exatamente. Né? Aham. Ó, e outras Ai, que atividades. bonitinha. Ó, essa tá sentada com a É, perninha semi-flexionada. Você pode isso. variar, pode esticar, pode pedir para levantar as pernas, abaixar, de Exato, acordo esticar. com a sua criança, com É, as pessoas que você está brincando aí na sua casa. E essa exato. atividade também é boa para mamãe, né? É, Sentar, colocar os braços e levantar as pernas, dar um abdominal bom também. e deixa eu te mostrar hoje. Hoje, essa foi só para complementar a imitação. Deixa eu só Ou, falar um pouquinho, falar uma coisa importante para essa atividade que você sugeriu, de imitação. uhum, Quando uhum, a gente está trabalhando imitação, é importante que a gente não verbalize os movimentos, o que é para fazer, porque aí não é considerado imitação, é isso. considerado ouvir e obedecer comandos, é a Ordem, linguagem receptiva. Se eu estou isso. trabalhando imitação, o que eu vou falar? Eu vou falar, Faz faça assim. igual. Aí eu mostro a imagem, se eu tenho a imagem. Hum, Se eu não tenho a imagem, eu vou fazer com o meu corpo. Então, faça igual ou faça assim. Eu não vou Isso. dizer o movimento, porque eu quero que ele imite a minha ação. E para ele me imitar, primeira coisa, ele vai ter que olhar para mim. Então, já é a Exatamente. habilidade de olhar. De olhar. Depois, ele vai ter que prestar atenção para ver exatamente o movimento que eu estou fazendo. E, em seguida, ele vai imitar. Então, essa Uhum. atividade que a Diene acabou de colocar, gente, você pode trabalhar de duas maneiras. Você pode trabalhar imitação, que é o que a gente está falando agora, ou seja, faça igual. Aí você mostra a figura. Faça assim. Isso é imitação. Ou então Isso. você vai fazer para a pessoa obedecer a comandos verbais. Por exemplo, faça como a menina, dobre as pernas, levante os braços. Aí ele já vai obedecer ao seu comando verbal. O que eu quero deixar claro, gente, é assim: veja a necessidade e o nível que o seu filho está. Porque às vezes a gente está cobrando Exatamente.
uma coisa muito além daquilo que ele consegue. Aí o que acontece? Ele desanima, É. principalmente quando são movimentos corporais. Por que ele Uhum. desanima? Porque ele não consegue Não fazer, consegue. é cansativo. Muitos dos nossos meninos, e nós mesmos, eu vou falar por mim, por exemplo, não gosto de atividade física. Então, se for uma atividade física que vai exigir muito de mim, eu vou desistir com facilidade. Ou eu vou É fazer só um verdade. pouco e depois eu não vou querer mais. Então, assim, Uhum. conheça o seu filho, as pessoas que você está brincando, transforme em brincadeira. Você, se for imitação, você pode colocar todos em frente e mostrar a imagem e só falar, façam assim, faça igual, só isso. Ah, é para obedecer comando verbal. Aí sim, você vai dizer qual é o movimento que você quer. E aí você observa, olha, atenção, e mostra de novo, porque às vezes ficou um detalhe ali. Então, assim, só para deixar claro que às vezes a mesma atividade ela serve para 2, 3, 4 objetivos diferentes. Objetivos, é As verdade. imagens são as mesmas, mas eu posso dar essa atividade com diversos objetivos, né? É. Diferentes. Muito Uhum. obrigada. É Tem uma isso. pessoa aqui fazendo um comentário, Gemma, a Thelma. Tem outra que a pessoa narra a história e, de acordo com o comando, ela terá que fazer os movimentos. O Hum. boneco de borracha que virou gente. Thelma, essa atividade a gente pode pesquisar onde? O boneco de borracha que virou gente. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma história que você vai narrando e a pessoa vai executando os movimentos. Daqui a pouco eu acho que a Thelma vai colocar aqui para gente. Ai, que legal. Então, vamos lá, Diene, a sua segunda sugestão de hoje. Ah, Adorei a tá. primeira. Ai, que bom. Então, a gente vai precisar, ó, de barbante, né? Barbante. Eu trouxe duas cores, tá vendo? Esse daqui Aham, é aquele material que a gente tira pelo de roupa, mas se não aham, tiver, pode ser qualquer outro objeto que você possa colocar fita dupla face aqui ao redor, aham. tá vendo? Isso aqui é um potinho de álcool em gel que acabou. Sim. Aí eu utilizei, a gente pode utilizar também para fazer. Aí eu coloquei, ó, chama pescaria, sabe? A gente vai pescar, tá dando para ver? É porque Tá. hoje eu tô sem, tá dando para ver? Eu tô Aham. sem Tá. auxiliar aqui. É umas bolinhas. São bolinhas, sabe? Tipo bolinhas, ai, como é que chama? Bolinha de pelúcia, tá dando para ver? Ah, Ó, sim, tá e dando. E o barbante, que são as minhoquinhas, ó. Barbante, Aham. pedacinho de barbante. Tá vendo? Que a Sim, gente chama. É sim, tô pescaria de vendo. minhoca que eu fiz com o Heitor. Aham. Aí ele vai pescar as bolinhas e pescar as minhoquinhas usando esse material aqui, que é de tirar pelo de roupa, ou esse outro que você pode mesmo fazer em casa com fita dupla face ou durex. Você prega o durex ao contrário, sabe? Para ele poder grudar, ó. Ele Aham. gruda, ó, tá vendo? E aí você vai colocar. O jogo a atividade é o seguinte: ele vai pegar aqui da lagoa, né? Que é um espaço que você reservou e colocou as bolinhas e as minhoquinhas. Peraí, só um minutinho. E aí, do ladinho, do lado direito, fica o potinho, ó, onde vão ser colocadas as minhoquinhas e as bolinhas. Fica aqui do Aham. lado. Então, ele vem e Sim. pesca, ó, pesca, né? E coloca aqui dentro, com a outra mãozinha. Tá vendo? Com a outra mãozinha Aham. ele tira e Isso. coloca, ó. Aham. Pesca a minhoquinha, tá vendo? Ó, pescou a minhoquinha e com a outra mãozinha ele vai tirar. É porque aqui tá difícil, ó. Aí tira, Entendi. opa, vou pescar aqui de novo, ó. Pescou e tira e coloca aqui no recipiente de novo, entendeu? Aham. Eu vou Show. mostrar vou mostrar aqui o vídeo que eu fiz com ele, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Só um minutinho. Dá para ver? Pesca. Chego. Ó, olha ele pescando. Deixa eu ver se fica melhor assim. Melhor do outro Não, jeito. assim. Assim. Dá para ver? Dá para ver. Ó, ele
Ele pescando, ó. Ele tá grande, né, Diene? Tá grande. Esses netos crescem rápido. Ó, ele pescando. Só que ele não tem muita paciência. É rápido. Ó, ele pescava lá, ó. Tá vendo? Encostava lá Sim. Aham. e botava Ótimo. aqui. Aí, pronto. Aí já Aí pegou foi outro brinquedo. com outro. Tá. Outro brinquedo. É. E, Jenny, essas bolinhas a gente pode fazer também com um pedacinho de tecido, né? Quem não tem essa bolinha Isso, já quem pronta. pode ser feltro. Feltro, sabe? Pedacinhos de feltro. Pedacinhos de Aham. feltro. Ou então pode ser só as minhoquinhas mesmo, só os barbantes. Deixa eu ver se dá pra ver. Só os barbantes mesmo, ó. Aham. Dá para ver. Isso. E eu tive algumas ideias. O que a gente pode fazer? Se a gente estiver trabalhando com mais de uma pessoa, a gente pode colocar bolinhas coloridas para cada um ter a sua cor e pescar a sua cor. Ou a gente pode usar a classificação de cores. E, por exemplo, quem não tiver como fazer esse rolinho de colinha, né? Pode pegar também aquele pegador de salada. Então, ele vai pegar com um pegador de salada, ó, ele pega a cobrinha com um pegador de salada e coloca lá na vasilha. A gente perdeu a conexão com a Diene, mas eu gostaria de agradecer demais. Hoje a Diene trouxe 2 sugestões muito bacanas, viu? Bem interessantes. Viu, Diene? Muito obrigada. Obrigada, viu? Vamos agora convidar a Fabiana. A Fabiana disse que também gostaria de participar, contribuir com as nossas atividades, com as sugestões de atividades. Oi, Fabiana! Olá, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Oi, Gustavo! Olha aqui! Deixa eu ver. O que você tem pra gente hoje? A gente tá... O que você tá fazendo? Um dinossauro! um dinossauro! Que legal! Que joia! É um fantoche. Gustavo. Um fantoche? A gente ainda tá preparando, mas eu te ajudo. Ele é assim, mais ou menos assim, ó. Um dinossauro. Aí a gente fez a linguinha e vai fazer os olhinhos, os dentinhos, e a gente ainda tá trabalhando. Isso. Depois pode fazer os filhotes do dinossauro. Exatamente. Você pôs errado. Aí, ó, ele tá, ó, já aí, ó, mostra aí, ó. Deixa eu ver seu dinossauro. Nossa, que Aí ele abre e fecha a boca, Isso, Solta que os olhos, né? legal, Sim. Gustavo. Que é uma das atividades que a gente inventa. Sim, todo isso dia. mesmo. Aí pode fazer dinossauro, pode fazer outros animais também, né? Vai criando aí. Vai. A gente lê um livro, como até uma sugestão, a gente todo dia faz um livro, né? Isso, trabalha com livro. Aí, por exemplo, ontem a gente leu esse, ó, Os Maiores e os Menores. Aí ele falou que queria fazer um bicho, então aí a gente inventou fazer um fantoche. Legal. Aí todo dia a gente muda de atividade. De acordo com o livro que a gente leu. Conta para ele, lê para ele e no outro dia faz uma atividade relacionada ao livro. Para ajudar também na criatividade, porque é muito difícil, né? Uhum. É um tempo que a gente tem que estar sempre, né, mudando, porque ele não quer fazer a mesma coisa. E aí eu achei também na interpretação, né? Interpretação do livro, da história, dos personagens, da ambientação. Aí você pode trabalhar bastante coisas, né? Com o livro. Aí a gente inventando, assim, né? Ou tem uma parte sensorial, às vezes
fala sobre a água, a gente mexe sobre a água. Quando fala sobre a cozinha, a gente vai para a cozinha fazer alguma coisa na cozinha. E ajuda, né, a ficar diferente o dia. Aham. E aí, é isso que eu ia te perguntar. Como é que você organiza o dia para o Gustavo? Vocês organizam o dia juntos? Aonde você organiza? Como é que você faz? Assim, até domingo a gente fazia aleatório. Aí ele sentiu falta do cronograma, porque quando a gente não estava com esse problema de isolamento, eu sempre fiz um cronograma para ele entender o que é manhã, tarde e noite. E o que ele ia fazer nesses períodos. E ele sentiu falta e falou assim, mãe, vamos fazer a minha agenda. Então, aí a gente fez, ó, tá até aqui atrás, ó, na agenda dele. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês a agenda, ó. Ó. Olha que legal. Aí é uma agenda semanal, aí é aquele manhã, tarde e noite. Aí, não, aí eu coloco assim, como ela é de imã, então eu coloquei um imã ou um pregadorzinho que ele vai trabalhando. Então, ontem, por exemplo, ele foi para a cozinha à tarde. Aí hoje, aí ele escreveu o dia 6 e o dia 7. Ele já se vestiu sozinho, arrumou a cama, assistiu um filme. Aí à tarde, ele comeu salada, arrumou a mesa. Depois do almoço, a gente fez uma atividade com cartas, que isso daqui eu faço para poder uma atividade com cartas, quebra-cabeça, alguma atividade assim. E hoje ele teve uma aula de natação, só que por vídeo. E uma atividade da natação por vídeo. Diferente, né? Aula de natação por vídeo. Sem piscina. Sem piscina. Teve água, mas ele teve, depois eu até posto, assim, mostro como que ele fez. É com um canudinho, levando o papelzinho até a água. E depois, Fabiana, se você puder postar e me marcar, que eu disponibilizo aqui para as pessoas no meus stories, tá? Por favor. Pode deixar, eu marco sim. E aqui, por exemplo, é a atividade do livro, que é o que a gente está fazendo, que é o dos monstrinhos. Aí daqui a pouco ele vai escovar dente, tomar banho e dormir. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Amanhã tem, ó, ginástica, ele vai brincar com os brinquedos, então, e uma atividade surpresa, que aí ele pode escolher o que ele quer fazer. E assim a gente escolhe. Ele que escolhe o que ele quer fazer. Aí, assim, é claro que não é fixo. É claro que não é fixo, a gente, né, muda de acordo com o temperamento, ou se ele tá correndo muito. Aí a gente vai mudando. Pois é, aí posso só complementar um pouquinho para as outras mães? Sim, claro. Eu vi, por exemplo, a gente viu o quadro de rotinas do Gustavo, ele é semanal, mas geralmente a gente não começa semanal. Geralmente a gente começa por período. Então, hoje, de manhã, nós vamos fazer isso. Aí terminou, aí a gente monta o da tarde, né? Monta o da noite. Geralmente, à noite não tem muita coisa, da tarde pode montar. E aí, à medida que a criança, a pessoa for entendendo, aí a gente pode ir ampliando. Mas vocês viram como o Gustavo tem atividades. Mas, geralmente, quando a gente está começando, a gente faz isso. A gente começa por períodos. Coloca só 2 ou 3 imagens e depois a gente vai ampliando. Porque o nosso objetivo é que a pessoa, que a criança, entenda o que ela vai fazer. Porque, por exemplo, se a gente já chegar com uma agenda dessa, a criança pode ficar mais confusa ainda, né? E pode até desestabilizar, porque vê muita coisa e muitos meninos são ansiosos. E se veem que tem muita coisa, eles podem desestabilizar. Então, assim, a ideia, amei. Como é que você mandou colocar os ímãs? Eu tinha uma cartela que você cola como se fosse uma dupla face. Aí na frente é uma cola e atrás é o imã. Eu comprei nas papelarias mesmo.
Tá É. joia. Aham, E assim, ótimo. eu já faço assim, mais ou menos semanal, porque ele já começou a entender o que quando passa um dia, e isso ele já usa, já tem quase 6 meses ou 7 meses. Então ele já vem com uma bagagem já entendendo o que é cada um. Isso, é uma Então ele já usa há muito construção. tempo. Aham, ótimo. Exatamente. Quando eu comecei a construir, foi uma coisa que a gente foi desenhando até chegar no jeito que ele queria. Aham, Aí a gente foi desenhando, aí eu fui escrevendo, e aí a gente foi montando. Aí eu falei, vamos fazer uns imãs, e ele adorou. Então, mais ou menos, eu já passei para ele como que vai ser a semana, mas, por exemplo, amanhã ainda não está completa. Então, hoje à noite a gente senta, vamos, o que que você quer mudar, o que que você quer colocar, o que que tem de novidade. Então, à noite a gente sempre passa o próximo dia. isso. O que Aí que vai você já ter, o que que ele trabalha. quer. Isso, você já trabalha uma outra habilidade, que é o planejamento. A gente já trabalha as funções executivas. Nós vamos falar de funções executivas também depois, mas assim, habilidade, são habilidades que a gente processa para planejar o futuro. Então, pode ser um Entendi. futuro mais imediato, mas pode ser, como você falou, hoje vai sentar para amanhã. Então, o que que nós vamos fazer amanhã? Ele vai ter que pensar em todas as possibilidades. Assim, vocês vão ter que entrar num acordo, então vai ter que ter diálogo, um vai convencer o outro, por exemplo. Agora a gente não pode sair de casa, então pode ser que ele opte por uma atividade de sair de casa. Olha, mas a gente não está saindo de casa, vai precisar ser uma atividade que a gente vai fazer aqui em casa. Quais as atividades que a gente pode fazer aqui? Então, tem toda essa negociação também, que é importante, gente, a gente valorizar o que o nosso filho também quer. Então, assim, claro que a gente não vai deixar fazer tudo, mas a gente pode negociar. E o que é bacana é que quando a gente negocia, a tendência é que eles façam aquilo que a gente quer e com certeza o que eles querem, né? E é muito bacana. O que eu acho bem interessante nessa argumentação, que é justamente, às vezes, ele fala assim, ah, mãe, eu não quero fazer atividade agora não, quero ver um desenho. Aí eu falo assim, mas por que você quer? Então, essa argumentação e até o convencimento, aí eu falo assim, não, realmente hoje você pode. Vamos negociar e você vai assistir o desenho e depois a gente faz isso. Então, eu acho que amplia o diálogo e a argumentação fica sempre melhor. Então, por exemplo, hoje a argumentação dele é muito melhor do que a de ontem. Ah, mãe, porque eu lavei o banheiro, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então você fala assim, realmente você merece. E ele fica satisfeito, porque nossa, eu consegui convencer a minha mãe. Com certeza. E você já está trabalhando com habilidades que ele vai precisar para o resto da vida. Que é justamente, tem momentos que eu vou ter que acatar o que o outro, a demanda do outro, o que o outro está querendo, mas tem momentos que eu vou poder escolher. E aí, com argumentos. Por que que a gente vai fazer isso? Por que que a gente não vai fazer aquilo? E outra coisa bem interessante, e depois a Fabíola até vai poder falar, eu tenho um vídeo da Fabíola em sala de aula, que eu acho bem interessante, que ela coloca todas as atividades sobre a mesa e deixa o estudante dela colocar na ordem que ele quer. Então, olha que interessante. Isso é legal. Ele tem a impressão que é ele que está organizando a agenda, mas ela já colocou na mesa o que é para fazer. A única coisa que ele está optando é a ordem da execução. Mas nossa, adorei, vamos usar hoje. Isso, porque ele tem a impressão que é ele que está organizando a agenda. Então, você coloca na mesa todas as atividades e ele vai colocar que horas que ele quer fazer. Então, se ele quer, vamos dizer, assistir o desenho primeiro e colocar a atividade lá no final da tarde, foi ele que escolheu. Né? Porque geralmente eles gostam de fazer o que eles querem primeiro. E uma outra coisa que a Fabíola também fez, e eu vou daqui a pouco chamá-la para ela contar para a gente, mas que eu achei bem bacana também, que eu não ensinei na sala. E ela teve essa ideia e foi muito valiosa para os estudantes dela. Ela usava smiles.
o sorriso. Então, quando Ah, ele fazia atividade, era assim, ela colocava a atividade e do lado outro velcro com a avaliação, a autoavaliação. Então, tinha aqui, tal atividade, de um lado. Aí ela perguntava, você fez direitinho? Foi bacana? Foi legal? Foi. Aí pegava a carinha sorrindo. Ele se recusou a fazer, ele não queria fazer. Ela ia lá e pegava a carinha triste, que nem ela fez a boquinha triste. Colocava. Como ele não queria a boquinha triste, ele arrancava a boquinha triste, ia lá e fazia e ele vai atividade e fazer. pegava sorrindo. Por quê? Porque ele só queria ter sorrisos. Então, é uma outra habilidade que a gente trabalha, que é a autoavaliação, que é uma É. avaliação muito difícil da gente fazer. Então, se ver e se avaliar, se descobrir executando ou não as coisas, né? E a autoavaliação, ela é básica justamente para você ir melhorando a cada dia. Porque se você não tem esse olhar do que você está fazendo, você passa a fazer igual todos os dias. Aí você não tem esse feedback, esse retorno para executar novamente, para procurar fazer melhor, sempre melhor, sempre melhor. Então, Você a falando isso, autoavaliação é muito, muito importante. Diga, que eu é, tomo água. você falando isso me lembrou que até para eu resgatar isso de volta, quando eu comecei a usar esse quadro, eu comecei a colocar, não carinhas, mas o Gustavo gosta de bolas. Isso! Então, a atividade que ele fez, ele colocava aqui uma bola. Ah, ele não fez atividade, não ganhava a bola. E isso aí a gente foi fazendo por muito tempo, ó. Ele ia fazendo bolinha. É bom até que eu vou retomar isso para ele autoavaliar como é que ele está indo. Olha, tá vendo uma outra ideia? Usar, vamos dizer assim, o objeto ou usar o personagem que a criança goste, né? Depois, no final do dia, vamos contar quantas bolas, né? E assim, a meta era 5 bolas. Ele ganhava 5 bolas, ele podia fazer alguma coisa que ele quisesse. Ah, eu quero assistir um jogo. Ah, eu quero jogar uma bola. Então, ele conseguiu completar, ele fazia alguma coisa que ele escolheria. Que bacana, que legal, tá vendo? Ó, outra ideia. Eu vou resgatar isso, adorei. Uma ideia vai puxando a outra, e quando a gente vê, a gente faz um monte de coisa legal. Fabiana, muito obrigada. Obrigada. De nada, Vai de pensando nada. em outras atividades, tá? Eu só vou Vou te liberar mostrar o agora fantoche, que eu adorei. Pois é, vou liberar agora também a Fabiana, a Fabíola. Tchau. Já vai, meu amor. Eu vou liberar agora a outra tia, Gustavo, mas depois eu quero ver você. E se vocês fizerem atividades, Fabiana, me marca lá para eu socializar aqui nos stories, tá? Combinado, eu marco sim. Muito obrigada, viu? Obrigada. De nada. Até amanhã. Fica com Deus. Um beijo, até amanhã. Beijo, Tchauzinho. até amanhã. Tchau. Tchau, amor. Obrigada, Gustavo. Olha só, vamos ver se a Fabíola quer comentar, que eu quero dar um recado para vocês. Não estou conseguindo. Agora. Vamos lá, Fabíola. Angélica, seja bem-vinda. A Diene gostou da agenda. Eu vou aproveitar enquanto a gente aguarda a Fabíola e vou falar. O boneco. Ixi, perdi agora. O boneco, só um pouquinho, Fabíola. Deixa eu recuperar aqui o boneco de borracha. O boneco de borracha vocês encontram no Google. Chama ginástica historiada. É a sugestão da Thelma, tá, gente? O boneco de borracha, ginástica historiada no Google. Isso.
Também anotei. Oi, Fabiola. Oi, boa noite, Mara. Tudo bom? Boa noite. Você viu que eu lembrei de você quando Fabiana foi Coisa falar da mais rica, agenda. gente. E meu ego, vai onde depois dessa? Gente, quanta riqueza de atividades, né? Eu tô assim, encantada. Tá muito bacana. Olha, Muito Fabiola, bacana. cada dia melhor. Tá muito bacana. Assim, aproveitando que você apareceu e você perdeu ontem, você falou que queria. Eu tive um problema no Instagram, não sei o que é. Eu salvei, mas eles falaram que não podia, não podia compartilhar e ficou só a tela preta. Eu não consegui de maneira nenhuma recuperar a live de ontem, tá? Ai, Eu Mara, peço uma pena, desculpas. viu? Eu Por fui isso que a gente está seca. tentando agora o Facebook também, mas no Facebook eu tô com outro problema agora, que eu não consigo dividir a tela. Aí tem que baixar um programa, só que a pessoa também tem que ter. Então não Ai, fica bacana, sabe? Não vai ficar legal. Mas a gente vai pensar em alguma coisa, tá? eu acho que poderia você fazer pelo Instagram e filmar. Ah, não dá, né? Filmar pelo Face. Mas, enfim. A A gente gente vai depois pensar. pensa Ele numa pensou forma. mesmo em filmar, não vai ficar uma qualidade muito boa, mas pelo menos se a gente não conseguir salvar, a gente vai garantir, né? E é No isso que a set. gente está tentando fazer. Ai, fui Então vamos seca. lá, Fabíola, qual a sua sugestão? Acabou a de inglês, eu fui seca para ver a live e falei, ai, cadê? Pois Mas é. essa acontece, as coisas acontecem. Então, eu queria primeiro dar a sugestão da Diene, que eu, nossa, eu fiquei encantada, eu já quero, ela aposentou, você pode me passar esses materiais, Diene? Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uns cards aqui, porque é assim, né? Vocês dão as ideias aí, eu faço rapidinho aqui. E eu fiz uns Pois eu cards. tenho que deixar a Fabíola sempre por último. Que aí ela já pega e deslancha para mim a live. Eu fiz uns cards assim, ó, com os bonecos de palito. Porque Até dá para eu imitar conta de também fazer os isso. movimentos. Ok. Mas foi assim, foi no colo, então tá daquele jeito, né? Meus bonecos de palito, com certeza as crianças vão desenhar até melhor do que eu. Mas olha que vários barato. movimentos. Sim. E aí eu fiz um bocado, ó. Aham. Beleza, tá vendo, mamãe? Às vezes você fala assim, ai, a Diene pegou umas ilustrações maravilhosas. Não, mas a Fabíola trouxe. Se você não tem as maravilhosas, a gente. Ai, essa ficou ótima. A gente consegue fazer também. E dá para criar várias posições, né? Mas, sim. Enfim. Em relação ao que você falou sobre o jeito que eu fazia a avaliação dos meninos, né? Que eu montava a rotina dos meninos, lá dos meus alunos, eu fazia com smile feliz, smile triste, e depois, no outro ano, eles cansaram dessa história de smile, que enjoou mesmo, geral. E aí, como eles gostavam muito de Instagram também, eu comecei a fazer com o curtir e não curtir, aquela figura mesmo, sabe? Legal! O curtir e não curtir. Então, mesmo esquema. Eles não queriam colocar o para baixo, né? E aí, não curtir. Na hora que não estava a fim de fazer atividade, vamos colocar então, né? Qual dos dois você acha que você merece? Esse ou esse? E aí, não, esse não. Aí fazia atividade. Isso, tá vendo, mamãe? É uma forma também. Você descobrir aí, né, o que é que o seu filho gosta, de repente um personagem, né? Você faz com a carinha feliz, triste, o joinha e o não curtir, como a Fabíola tá falando, ou cria. Só para ele ter essa noção, como a gente falou, da autoavaliação. Dele ver se ele fez, se foi bacana, se não foi, né? É bem interessante essa atividade dele se autoavaliar, né? Isso. Aí a atividade que eu trouxe hoje foi uma atividade derivada do Arran Sansan, que a gente mexeu com as colheres, né? Que colher é uma forma, né? A gente pode fazer várias coisas com as colheres, mas o que é mais comum é você se alimentar com ela, né? Então, explicar para a criança, perguntar para que serve a colher e mostrar o que é isso, né? Para que serve.
Então, para tomar uma sopa, para mexer alguma coisa, né? Então, dá a funcionalidade do instrumento. E depois pode ser feito também o pareamento. Então, tem a colher e tem o card da colher, para você poder fazer o pareamento, colocar em cima a colher com a colher, e aí pode ser também o garfo com garfo. E aí você faz o desenho do garfo para parear também com garfo, né? Ok. E aí a variação disso aqui seria fazer as posições das colheres, né? Então, nós temos os cards aqui, ó. Então, pega 3 colheres, ele vai parear embaixo as colheres para cima. Aqui eu coloquei um pontinho aqui em cima, porque também a gente trabalha com alfabetização a questão de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, aqui é para saber que o pontinho em cima, que as colheres vão ter que ficar assim, ó, nessa posição do pontinho para cima e para a esquerda. Então, aqui, ó, tem esse tipo de posição. Legal. E aí a gente vai trocando. Esse aqui já é para baixo. E aí pode começar com 2, depois ampliar, né? Pode fazer com 4. Aqui eu fiz a média. Sim. E aí A vai variação. multiplicando. Depois, Legal. a variação é usar os garfos e as colheres. E aí vai fazendo com o garfo e as colheres. Então, é um tipo de sequenciação, né? Joia. Pode trabalhar. Eu posso só complementar um pouquinho, Fabíola? Pode. Só um pouquinho. É porque essa atividade que a Fabíola deu, gente, é fantástica. Só que ela também tem uma sequência de acordo com o pensamento da pessoa, da criança. Então, como que a gente começa essa atividade? Pareando objeto com objeto. Então, a gente ainda não vai usar a imagem. Se o seu filho ainda está iniciando, vamos dizer, se a hipótese de pensamento dele ainda estiver no concreto, né? Isso, olha lá, a Fabíola está colocando as 2 colheres. Então, primeiro ele vai parear as 2 colheres, depois ele vai parear os 2 garfos, depois ele vai parear as 2 colheres e os 2 garfos, né? E a gente vai aumentando. Então, só objetos primeiro. Aí, depois, a gente vai introduzindo o pareamento do objeto com a imagem. E se ele tiver dificuldade, ainda tem uma anterior, que não é nem a imagem, é a fotografia da colher e a fotografia do garfo. Então, eu vou ressaltar de novo o que eu falei na atividade lá da Diene. Você precisa ver, porque às vezes o seu filho, o seu estudante, ele não faz porque a hipótese de pensamento dele ainda é anterior. Então, se você colocar essa atividade bacana que ela colocou aí, de parear, por exemplo, 3 colheres com posições diferentes, você começar com essa, às vezes ele não vai conseguir fazer. Aí você vai falar, poxa, mas uma coisa tão fácil. Sim, mas você tem que ver que às vezes a gente precisa ir do início mesmo. E qual é o início? Objeto com objeto. E um por um, né? Um par, né? Par por par. E aí a gente pode até ir ampliando. E depois a gente pode pegar o objeto e a fotografia. Já é um nível mais avançado. Depois a gente chega aí onde a Fabíola quer. E porque depois é um nível de abstração desse muito nível... grande, né? E a gente sempre tem batido nessa tecla de a gente tem que observar mesmo o que é que a criança dá conta. Então, assim, é um nível de atividades mais abstrato, muito abstrato. Muito... E, assim, também pode ser feito colocar essa imagem num copo ou num copinho de requeijão daqueles de plástico ou até num rolo de papel higiênico e a criança pegar o garfo e colocar dentro do copo, né? Para poder fazer esse pareamento também assim, só um por um, depois aumentar. Pode ser feito com colher mesmo, grudada lá, né? O garfo, primeira colher, aí vai colocar a colher na colher dentro do copo. Depois pode ter 2, coloca a colher dentro da colher e o garfo dentro do garfo. E aí a gente vai ampliando, né? Isso aqui já pode fazer uma sobreposição. Porque, na verdade, eu tô, na hora que eu tô pensando em atividades, agora eu só lembro de Gustavo. Gustavo fala, é muito fácil.
Por isso que é bacana a gente ver todos os níveis, porque aí o que acontece? A gente vai ver onde o nosso filho está. Se ele está lá no primeiro nível, não. Se está muito fácil, então eu vou dificultando um pouquinho mais. Mas, na realidade, essas atividades aí que a Fabíola está sugerindo já são preparatórias para a alfabetização. Aí você vai falar, ué, mas como? Não tem nada de letra. Não, mas tem de posição, né? E a gente sabe que daqui a pouco, quando ele estiver já nessa fase de trabalhar com as letras, a gente já vai poder mostrar a posição. Eu sempre dou o exemplo, Fabíola, do B, D, Q e P. Eles são iguais. O que muda? Só a posição. Então, nós temos 4 letras. Se você fizer o minúsculo, por exemplo, P minúsculo, B minúsculo, D minúsculo, o Q minúsculo, você tem a mesma imagem. O que muda é apenas a posição. Então, quando a gente está trabalhando aí com essa atividade que você sugeriu, pega um card aí que tem virado para cima e para baixo, para a gente ver aqui. Ó, olha lá, tá vendo? Os garfos, os garfos estão para baixo e a colher está para cima. Então, você já está vendo posição. E aí você pode trabalhar com sobreposição. Ele colocar o garfo em cima do garfo. Olha lá, ó, as 2 colheres para cima e o garfo para baixo, né? Então, essa atividade já é uma preparação para a alfabetização, mesmo sem letras. Então, quando a gente chegar lá na discriminação de letras, a gente já vai ter passado por essa atividade aí que a Fabíola sugeriu. Amei! Ai, muito bom! E eu vou aproveitar que você está aí, vou agradecê-la, agradecer a Fabiana, a Diene, que participaram conosco hoje, e já vou antecipar o que a gente tem amanhã. Sexta-feira passada, a gente teve a entrevista com a fonoaudióloga Débora Carvalho. E eu convidei, ela vai participar da live amanhã também. E ela vai falar sobre desenvolvimento da linguagem. Então, eu queria, assim, já antecipar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o desenvolvimento da linguagem, a gente vai fazer uma vez por semana um papo de fono, um papo com a fono. Então, a gente vai começar com essa live amanhã, desenvolvimento da linguagem, e eu combinei com a Débora, pelo menos uma vez na semana, ela vai participar, orientando a gente nessa parte da fonoaudiologia, tá? Então, assim, se preparem que amanhã vai ser uma live mais específica para isso. E aí, como eu falei ontem, nós vamos ter live só até amanhã, porque quinta-feira eu já tenho uma outra atividade nesse horário mais religiosa, porque de quinta até domingo a gente vai estar voltado mais por essas questões. Então, a gente vai ter live só até amanhã, mas na segunda-feira que vem a gente retoma e vamos seguir de segunda a sexta. E aí eu convidei a Débora, a fonoaudióloga lá da Clinaps, e ela vai participar conosco uma vez na semana, tá? E vai ser bem rico, porque assim, ela vai ajudar a gente a pensar sobre as questões fonoaudiológicas, se vocês tiverem perguntas, e também eu pedi para ela sugestões de atividades, coisas que dá para a gente fazer em casa mesmo. E, por exemplo, se você tem um filho que tem alguma dificuldade na fala, ou você gostaria de trabalhar com outras questões relacionadas à fala, seria importante você participar também dessa live, tá? Então, amanhã nós vamos estar com a Débora Carvalho aqui. A gente já está providenciando o post, mas vocês já podem divulgar para os amigos de vocês. Eu estou indicando muito para as famílias e para os professores, porque nós, professores, precisamos ter um conhecimento básico para a gente poder auxiliar os nossos estudantes. E, por exemplo, em se tratando de pessoas com TEA, a gente sabe que uma das dificuldades que eles têm é justamente na questão da linguagem, né? Da comunicação social.
justamente para ter interação. Então, seria importante vocês convidarem as pessoas, né? Deixa eu só ativar aqui os comentários de novo, Fabíola, e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. A gente tem Obrigada a a você. Fisioneuro, a Liana. Eu E tinha eu um monte acho de que pergunta essa- para fazer, eu vou te fazer pelo WhatsApp, você faz para ela, por favor, porque amanhã é dia de aula de inglês. Ah, é verdade, você tem aula. Mas assim, a gente vai deixar gravada, mas se você quiser fazer pergunta, e não só você, quem por acaso não puder estar conosco amanhã, o tema vai ser desenvolvimento da linguagem. Se você quiser saber alguma coisa, você pode me mandar uma mensagem e eu vou passar para a Débora com certeza. E eu até vou ver com ela se tem a possibilidade dela trocar o dia, né? Para uma terça. Ai, por favor. A sua aula é segunda, quarta, né? Segunda e quarta. Tá. Vamos ver se ela pode, né, participar Todas de as semanas terça, na de terça-feira. quinta. Ia ser perfeito. Fátima, obrigada. Deixa eu ver mais. Diene, muito obrigada. Fabiana, Fabíola. Obrigada, E eu Diane. espero vocês amanhã, às 18 horas, para a gente falar um pouquinho do desenvolvimento da linguagem. E ressaltando que aí a gente aparece amanhã e depois só na segunda-feira, tá bom? E aí, Fabíola, a gente vai se falando, tá? Tá, jóia. A gente Você vai se pode falando e mandar a gente se encontra na mensagens, tá terça-feira, bom? então. Tá bom, eu vou ver com ela, tá bom? Um Muito, beijo. muito obrigada. Beijo a todos. Continuem curtindo, compartilhando com os amigos de vocês, com as famílias. Eu estou recebendo muitos comentários de mães que estão gostando muito. Já fui convidada para participar de 2 lives Que de bacana. outros canais com as sugestões e eu estou levando as sugestões de vocês, tá? Muito bacana. Mili, muito obrigada. Beijo. Estou à disposição também. Me chama que eu vou. Pode deixar. Eu vou fazer a sua indicação. Você é a minha fiel escudeira. Hoje foram minhas fiéis escudeiras aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite e até noite. amanhã. Um beijo Tchau, grande. tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.